Então, representando o Club Brown e representando a raça Zerg, então nós temos o jogador vermelho, nós temos o Shan. E aqui embaixo, no canto inferior direito, a gente tem o jogador brasileiro Eric, do Try Again. Brasileiro tentando aí a recuperação na partida. Mais uma vez ele se encontra atrás, ele saiu, né, perdendo, recuperou. E o adversário mantém agora a dianteira na disputa da melhor de 5 para a próxima fase, para pegar ou o Inrian ou o Jin Rising. Não, o Eric ganhou a primeira e depois o Shan... Ah, desculpa. Virou? O Shan virou, o Eric ganhou a primeira e depois o Shan tá certo, me enganei. Tô meio acelerado hoje. Vamos lá, galera, o mapa então aqui é o mapa Eco, aqui o mapa bastante grande, a base principal aqui bastante grande, né, cara, expansão natural aqui com uma rampa razoavelmente grande para se defender essa expansão natural, né, caso fosse algum estilo para fazer aquela wall fica um pouquinho complicado, são mais construções necessárias. E uma terceira base, como o Barba comentou, que é uma terceira base um pouco mais complicada de se pegar e de se manter, né? A partir da terceira base começa a ficar um pouco mais complicada, porque elas são muito vulneráveis, as rampas são muito largas, né? Então é difícil fechar, é difícil fazer tem que ter muito controle de mapa para antecipar o ataque do adversário, a investida do adversário nessas expansões adiantes. E, inclusive, esse mapa aqui, ele é um mapa que os dois jogadores, principalmente no ZVZ, conseguem, de certa maneira, se manter mais tranquilos em duas bases. Depois que obviamente, que estabiliza aquela loucura que é o início do ZVZ, né? Aquelas agressões iniciais, se nenhum dos dois jogadores toma um prejuízo muito grande, esse mapa é tranquilo de se manter em duas bases. Pois é, a gente já vê inclusive os dois jogadores fazendo uma estratégia muito parecida, ambos os jogadores. Aliás, esse gás, o gás do Eric e o gás do Shan... Não, o Shan não tem gás, desculpa. Parecido até o momento, né? Porque o Eric tem gás, mas parecido no jogo econômico, porque os dois jogadores acabam tirando essa expansão num timing muito parecido, e o Eric com esse gás um pouquinho mais cedo significa que ele vai subir a tecnologia, ou vai ter uma tecnologia um pouquinho mais alta antes que o adversário, né? Ele pode optar, obviamente, de fazer aquela investida com Zergnídeos e aceleração metabólica, e depois fazer uma investida também com Tatu Bomba. Quando o jogador Zerg ele opta por pegar gás cedo, como é o caso do Eric, ele que vai ter a iniciativa da partida. Dificilmente ele vai optar por um tech, por exemplo, ir para a tecnologia da incubadora, e então ele parte para cima. Geralmente aceleração, Tatu Bomba. E esse mapa aqui, ele permite isso. Pois é, cara, o Eric tentou aqui esconder um pouquinho a estratégia do seu adversário, o Shan conseguiu entrar na base do jogador Eric, conseguiu ver que o adversário já tem gás, sabe que ele mesmo não tem, tá vendo a quantidade de extração de gás também do Eric, já é uma quantidade de gás que daqui a pouquinho vai ser o suficiente para ter justamente a aceleração metabólica, apesar que agora o Eric tirou um daqueles trabalhadores do gás e colocou para minerar, então ele... O importante aqui, Rockless, é que a coleta de gás ela continua. Não é aquela coisa que pega o 100 de gás e para a coleta. Isso é um grande indicativo de que o adversário, na verdade o Eric, ele vai partir para cima do adversário, vai aproveitar a aceleração, ou ele vai optar por só prender o adversário dentro da base com Zergnídeo e velocidade, ou vai optar também para fazer os Tatu Bombas e ir para cima. O problema é, com a câmera evolutiva, com rainha e com a toca de baratas, é fácil fechar essa rampa. Pois é, cara, é exatamente isso que ele tá fazendo. A primeira e única toca de baratas que ele deve ter no jogo já tá por aqui. A câmera evolutiva também, a primeira já tá aqui. Uma rainha já posicionada. O jogador Eric não tirou Zergnídeos, aparentemente. Não tirou uma onda de Zergnídeos muito grande, né? Pelo menos ele vai ficar seguro no mapa, ele vai controlar. Ele principalmente controla um timing de uma eventual terceira, porque ele vai ter a velocidade dos Zergnídeos, mas ele tá tirando aqui a câmera e tá tirando também a câmera evolutiva e tá tirando também aqui a toca de baratas. Então, claro, fica um pouquinho atrás, né, porque o adversário se antecipou com relação a isso. O jogador Shan, ele já tá tirando aqui a carapaça, nível 1, então tá um pouquinho na frente, mas vamos ver como é que ficou a contagem de trabalhadores. Tá também na frente o jogador Shan, mas não é também assim, nada assustador ainda. Pois é, né, Barba? Essa atitude do Eric foi uma atitude até de quem tava com medo de agressão, talvez, do adversário.
Pois é, porque é o seguinte, o jogador, no jogo passado, o Eric abusou um pouco, né, de tentar dar um tease, tentar surpreender o adversário, e quando o Shan chegou lá e fez o reconhecimento e viu que havia coleta de gás, assustou um pouco. Então ele deu uma antecipada no wall dele, na parede dele aqui, para justamente, até porque a outra câmera evolutiva, se tu dá uma olhadinha ali, ela não tá fazendo nada, ela só tá realmente fazendo a parede, não há uma pesquisa ali de nada. É justamente para se fechar, para se garantir e não perder a partida para um eventual ataque muito forte inicial. Pois é, agora que o jogador Shan já mandou um Zergnid pra morte, já viu a quantidade de baratas que seu adversário tem. Se a gente for ver os suprimentos totais, aqui suprimentos de trabalhadores bem parecido, o Shan com 2 trabalhadores a mais, só que suprimentos totais, os dois jogadores estão bem parecidos, 77 então aqui pro jogador Shan contra 74, agora 79 contra 74 em favor do jogador vermelho e do jogador mexicano. O Eric já sabe, inclusive, dessa terceira base do seu adversário, o Shan já sabe da movimentação do Eric, destaca algumas baratas aqui pra tentar rechaçar o ataque do Eric, mas o Eric tem Zergnídeos com velocidade, que é aquilo que o Barba tinha comentado lá no início, que esses Zergnídeos aqui podem ser usados para uma possível pressão nessa terceira base, né? E o Shan, ele tem ciência dessa terceira do Eric, porque tem, né, um super vigia lá atrás da terceira. O Eric tá passando uma super vigia aqui também para ver a movimentação das baratas. O número de baratas do jogador Shan começa a assustar e ele tem, né, o aprimoramento de defesa, mas o adversário, né, o Eric, ele tem o aprimoramento de ataque. Ele só não pode perder o timing de fazer o aprimoramento de defesa dele também, porque senão em uma eventual luta posterior ele vai acabar ficando na desvantagem. Pois é, cara, o Eric tentou fazer uma agressão aqui com os Zergnídeos aqui pela frente da terceira base. O Shan conseguiu ter essa visão, conseguiu movimentar essas baratas de forma defensiva. Ele separa essas baratas para tentar correr atrás desses Zergnídeos. Uma boa movimentação por ambos os jogadores. Nossa. O jogador Eric consegue dar um lé, vai conseguir. Olha só, passou, Barba, passou, vai começar o ataque nessa terceira base. Aquela rainha vai cair, não tem muito o que fazer. Ele vai tentar manter a pressão nessa base, vai estirando todos aqueles Zergnídeos. Não conseguiu matar uma rainha, não levou absolutamente nada, nem trabalhador. Ele só... E nem posicionamento ele ganhou, porque ele não forçou o avanço, né, com essas baratas. E o Eric, olha que interessante, ele opta por fazer o nível 2 de ataque e não a carapaça. Lembrando que ele só tem uma câmera evolutiva, enquanto o adversário tem 2. Agora começa a valer o fato de D12. Inicialmente, ele tinha, obviamente, para fazer, né, uma parede mais consistente, em eventual all-in do adversário, e agora utiliza a segunda para fazer as duas evoluções ao mesmo tempo. Isso, no médio e longo prazo, vai causar problema pro Eric. Mas olha só o que o Eric fez agora em uma daquelas câmeras evolutivas. Barba conseguiu atrasar. Bonito. Mínimo que atrasou já é um atraso que pode pode fazer ele equiparar um pouquinho esses aprimoramentos, né? Sim, mas o bom de ele ter feito isso é que ele diz pro adversário: eu sei que tu tá fazendo as duas evoluções ao mesmo tempo. Pois é, cara, mas olha só como é que o Shan responde, cara. Ele responde com a mesma estratégia, só que na base do Eric, ou seja, o Eric não vai dronar, o Eric também não vai conseguir tirar mais larvas a partir dessa base. Então ele conseguiu dar uma resposta, foi uma resposta mais econômica, enquanto o Eric teve uma resposta conseguiu atrasar um pouquinho o adversário em tecnologia, né? E o Eric pode ter uma grande vantagem na hora do micro, na hora do combate, porque ele tá fazendo o intocar aqui, e isso, com as baratas, elas regeneram muitos pontos de vida, e aquelas baratas que estão na frente, tancando muito dano, elas se intocam, e aí elas conseguem se regenerar. Esse intocar serve justamente para dar aquela micrada na hora do combate, e o adversário tem que se posicionar. O complicado no ZVZ é que o posicionamento defensivo, na grande maioria das vezes, dá vantagem para o adversário. Pois é, olha só o posicionamento agora defensivo do jogador Shan, tá rolando uma guerra de micros, o Eric tenta se posicionar, o Shan tá numa posição um pouquinho melhor, ele pode usar os terrenos elevados a seu favor, vem pra cima, agora o Eric consegue um posicionamento interessante, ele tentou fazer um run-by de Zergnídeos, dividiu um pouquinho as baratas do seu adversário, o Eric ainda não começou a usar o intocar por ali, caramba, tem a tecnologia e não tá usando, vamos ver como é que vai ser, vai diminuindo as contagens de baratas do jogador brasileiro, a contagem de baratas do jogador Shan continua muito forte, a gente pode ver isso pelos suprimentos totais. Agora sim o Eric vai conseguindo causar um pouquinho de dano, conseguiu separar um pouquinho as baratas do seu adversário, agora sim o intocar ele vai conseguindo, inclusive não sai pra onde vai.
Pois é, não sabe direito pra onde vai. Se dividiu aqui as baratas, vamos ver como é que vai ser esse posicionamento. E parece que essas baratas aqui estão fugindo, mas tem algumas baratas ali na expansão natural, hein? Isso, e separa bem, os dois jogadores separam bem. Tanto o Shan separa as baratas dele de forma defensiva, como o Eric também consegue separar as baratas dele. Foi bom que aquelas baratas eles estavam mortas, né? Porque só sobraram aquilo. E ele pega então e poderia até recuar e juntar com o número maior de baratas que ele tem. O problema é que o adversário tá ficando pronto 2 de ataque, já tá pronto 2 de defesa, tá fazendo nível 3 de carapaça. E isso é um problema que não tem como o Eric lidar no curto prazo. Pois é, cara, ele tinha 2 baratas intocadas ainda escondidas ali na base do jogador Shan. Ele vai tentando causar um pouquinho de dano, conseguiu intocar tudo. Lembrando que o adversário consegue ver a movimentação das baratas agora em cima da gosma. E ele ganhou o posicionamento. Fica um pouco mais difícil. Opa, conseguiu o posicionamento por aqui, vai conseguir atacar essa terceira base. O Shan tá tendo que se movimentar muito com as suas baratas e com suas hidraliscas, vai conseguindo matar o jogador brasileiro. Parece que tá um pouquinho melhor por enquanto. Vamos ver se ele consegue refletir essa melhora nesse ataque e conseguir de repente levar essa terceira base, sobrando muita barata aqui no terreno superior pro jogador brasileiro. As hidraliscas vão dando DPS pro jogador mexicano, vai conseguindo flanquear, vai conseguindo dar aquela ensanduichada no jogador mexicano, mas vai sobrando poucas baratas pro jogador brasileiro, mas mesmo assim é o suficiente, mas não sei se vai conseguir levar essa base, Barba. Não, não vai conseguir, já tá vindo os reforços ali, e o problema é que agora fechou 2-2 por parte do Shan, e agora vai ficar difícil, porque tá recém na metade do nível 1 de carapaça das unidades do Eric, tá muito difícil, a diferença de suprimentos já é grande, as baratas, né, as unidades do jogador Shan já rendem muito mais que a do adversário, que a do Eric, já tem também a quarta base aqui, o Shan, ele tá com a partida na mão, a diferença de suprimentos, mais uma vez salientando, tá grande, e o DPS das hidras aqui vão fazer uma diferença assustadora. Pois é, cara, o jogador Shan vai mandando ali alguns mutanos, vai conseguindo pegar um pouquinho da movimentação, apesar dos tumores gosmentos já estarem fazendo isso. O Eric tem noção dessa quarta base do adversário, porque o Eric tem um suzerano posicionado aqui entre as bases, ou seja, ele já viu a gosma, então ele já pode ter alguma noção que tá por ali a base. Só que o problema é se movimentar, né, cara? É 175 de suprimentos contra 130. O jogador Shan tá muito na frente, o Eric vai ter que fazer alguma coisa muito grande para conseguir virar esse jogo. E uma coisa também que tá me causando estranheza é que o número de trabalhadores do Eric, apesar do número de bases, continua baixo. Tá 48 contra 67. E eu fui conferir, né? Bom, de repente eles mataram um monte de trabalhador e a gente não viu, né? Perdeu, né? A morte de trabalhador. Mas não, só perdeu 3. Ele não dronou mesmo o suficiente nessa partida. Pois é, tá faltando trabalhadores. Se a gente for olhar isso traduzido em incoming, a 1.600 de incoming de minérios, daqui a pouquinho a gente vê tudo isso, porque o jogador Eric finalmente chega na quarta base do jogador Shan, vai conseguindo levar, o jogador Shan vai trazendo as suas baratas, só agora o Eric pode causar o dano e pode sair, é exatamente isso que ele faz, vai conseguindo sair, vai perder algumas baratas nesse processo, mas ele conseguiu causar pelo menos um pouquinho de dano no Shan agora, um pouquinho de dano econômico, né? Ele consegue dar uma respirada, mas o adversário já tá maximizado e esse é um problema, até porque o Shan já tá com 3 de carapaça, tá indo pro 3 de ataque, tá fazendo também infestador. A verdade é que se eles entrar em combate vai ser um lado só, né? Vai só dar o jogador Shan, porque tá muito difícil. E esse Tatu Bombas aqui é justamente para tentar uma surpresa na hora do combate. Pois é, vem com os Tatus Bombas, vem com as baratas, crescimento fúngico sensacional aí por parte do jogador Shan, prendeu muito Tatu Bomba, prendeu muita barata, os Tatus Bombas vão correndo atrás, vai conseguindo conectar alguns Tatus Bombas, mais um crescimento fúngico sensacional ali por parte do jogador mexicano, alguns terrenos infestados, vem pra brincadeira, o Shan consegue ali um belo... consegue uma bela posicionamento, enquanto isso o jogador Eric vai sendo obrigado a recuar. Caramba, a quantidade do Shan é muito grande, muito superior, a qualidade do Shan é muito superior e isso está se refletindo diretamente nos engages, né? Bem salientado, Rockets, bem salientado. A qualidade, a efetividade das unidades do Shan não tem como comparar. E a tecnologia também escolhida, mesmo que eles estivessem equiparados nos aprimoramentos, a verdade é que barata, hidra e infestador é melhor que só barata e Tatu Bomba.
Pois é, cara, a hidralisca dá muito dano. Aqueles infestadores conseguem dar uma amolecida e ainda por cima conseguem evitar que o jogador brasileiro consiga se movimentar, né? Se reposicionar. Micrar, né? Exato. O micro nesse combate, ele é muito, muito importante. E o jogador Eric sequer tem a possibilidade de fazer qualquer coisa para ganhar tempo. Ele tá preso em 3 bases e uma quantidade pequena de trabalhadores. Uma pena que ele não dronou o suficiente. E isso, tanto que ele não consegue. Olha o tempo que passou e ele não consegue maximizar. Pois é, agora pro jogador brasileiro tentar ganhar esse tempo que o Barba comentou, ele vai atacando essa quarta base, enquanto isso ele vai atacar a base principal, a gente pode entrar num cenário de base trade, é exatamente isso que acontece, o jogador Shan começa a vir pra cima da base do brasileiro, enquanto o brasileiro vai tentando passar por cima da base do adversário, vai matando muito o trabalhador, aqui o jogador Eric, o problema é que o trabalhador agora não conta mais, o que conta é quem vai conseguir destruir a base de quem antes. O problema é que o jogador Shan tá ganhando tempo, não caiu nem a quarta ainda agora que ele começa a bater na quarta, porque todos os reforços do Shan estavam ali defendendo, mas tá difícil, vamos ver, vamos apostar. Pois é, cara, o Shan tá muito na frente, tá muito na frente, 174 a 89, o Shan vem passando por cima da base do Eric, já não tem mais muita construção, o Eric vem tentando atacar essa base, ele vai usando Intocar, vai tentando lidar com essas hidraliscas, vai rolando algumas transfusões da rainha em cima daquelas hidraliscas, vai caindo agora essa base do jogador Shan, o problema é que cadê a base do Eric, vai destruir simplesmente esse fosso de infestação, e mais esses 2 extratores, e aí sim vai ser GG, Barba. Cara, tem aquela basezinha lá em cima. Ah, tem bem no meio, aqui. em cima. Caramba! Mas eu não sei se o adversário já não sabe, mas se não sabe, imagina. Mas, ó. O jogador Shan tem o extrator aqui também na principal, onde que era a principal do Eric. O problema é a diferença de suprimentos, cara. Olha isso. 117 a 52, o Eric vai tentando ganhar esse tempo, ele vai tentando destruir tudo que pode, vai conseguindo levar todos esses extratores, na realidade só restam extratores aí para ambos os lados, o Eric falta esse extrator, tem um extrator como o Barba salientou aqui na base do próprio jogador Eric, e agora sim o Shan vem pra ganhar essa partida, vem se movimentando com as baratas, vem se movimentando com as hidraliscas, o Eric tenta dar um olé por aqui, belo crescimento fúngico, caramba, fala aí, Barba. Não vai dar, não tem o que fazer, porque não vai sobrar unidade pra ir lá e matar, né? E agora, bem agora, vem o trabalhador do Shan e verifica onde estão o restante, né, da base do jogador Eric. E aí ficou difícil. 3 baratinhas não vão passar por esse caminhão. Inclusive, o Shan deixou até uma super vigia aqui pra não ter como passar. Pois é, cara, olha só, o Eric tenta fazer uma base aqui na base do jogador Shan, mas não vai ser o suficiente. O Eric vai tentar ganhar o tempo pra construir qualquer tipo de coisa, mas o Shan só tem aquela construção lá embaixo, mas é muito DPS, né, Barba? Não vai ser o suficiente, já levou a base aqui no canto superior, agora sim é a GG, é a vitória do jogador Shan, o Shan passa de fase. Passou de fase, e nessa partida aí,